O reflexo no vidro do arranha-céus na Avenida da Liberdade devolvia-lhe o rosto de sempre. Olhos verdes cansados, um maxilar tenso e uma expressão que nem uma fortuna multibilionária conseguia suavizar. Ricardo Oliveira ajustou a sua gravata de seda italiana, um tique nervoso que repetia sempre que se sentia inquieto. Lá embaixo, Lisboa pulsava numa sinfonia caótica de buzinas e vida inquieta. Aqui, no 45º andar, o silêncio era quase absoluto. Senhor Oliveira, a reunião do conselho começa em 5 minutos. A voz da sua assistente ecoou pelo intercomunicador. Ricardo suspirou, contemplando a cidade que se estendia até ao Tejo. Aos 35 anos, possuía um império empresarial que o seu pai levara décadas a construir. E, no entanto, sentia-se tão vazio como os inúmeros copos de uísque que esvaziava nas noites solitárias na sua penthouse em Alfama. «Diz-lhes que estou a caminho, Isabel», respondeu mecanicamente, pegando no seu tablet de última geração. Mais uma reunião, mais números, mais aquisições, mais de tudo o que não preenchia o vazio que crescia no seu peito. O elevador panorâmico desceu suavemente pelos andares do edifício mais prestigiado de Lisboa. Ricardo observou o seu próprio reflexo no espelho, tentando lembrar-se da última vez que sorrira verdadeiramente. Há quanto tempo teria sido? 6 meses? 1 ano? As memórias recentes confundiam-se numa amálgama de jantares de negócios, reuniões intermináveis e noites solitárias. Na sala de reuniões, as cadeiras de couro italiano estavam ocupadas pelos mesmos rostos de sempre, executivos de fato que mal escondiam a sua inveja do jovem herdeiro. Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa, começando a sua apresentação com a mesma energia ensaiada de sempre. O nosso terceiro trimestre excedeu as expectativas em 15%. A sua voz ressoou enquanto os gráficos dançavam no ecrã. A nossa expansão no setor. Foi então que o seu olhar captou algo do outro lado da rua. Um prédio antigo chamou-lhe a atenção. Não foi a arquitetura pombalina que o cativou, mas uma tabuleta desbotada que ainda mostrava os vestígios de um nome: Sabores de Infância. O nome despertou algo dentro dele, memórias há muito enterradas dos domingos na cozinha da sua avó, o cheiro do refogado caseiro e o sorriso do seu pai, não o empresário duro em que se tornara, mas o homem que brincava com ele enquanto a sua mãe preparava o almoço de domingo. Senhor Oliveira, a voz de um diretor trouxe-o de volta à realidade. Ricardo pigarreou, continuando a apresentação, mas a sua mente continuava a vaguear para aquela tabuleta desbotada. Algo naquele lugar chamava por ele, como uma melodia distante que não conseguia tirar da cabeça. Depois da reunião, em vez de voltar para o seu escritório, Ricardo permaneceu na sala de conferências vazia, com os olhos fixos no prédio do outro lado da rua. Isabel entrou silenciosamente, deixando outra pasta na sua secretária. Isabel, chamou ele sem desviar o olhar da janela, descobre tudo sobre aquele restaurante, Sabores de Infância. Quero saber se está à venda. Mas, senhor, o relatório da fusão. O relatório pode esperar. Naquela noite, na sua penthouse em Alfama, Ricardo serviu-se do seu habitual Scott de 30 anos, mas pela primeira vez em muito tempo, não foi para afogar frustrações. Nas suas mãos, um envelope pardo continha toda a informação sobre o restaurante. Fechado há 5 anos, proprietária anterior falecida, disputas familiares por resolver. O preço, uma ninharia para alguém com a sua fortuna. Os seus olhos percorreram a cidade iluminada através das janelas do chão ao teto. Lisboa nunca dormia, e ele também não. Mas esta noite era diferente. Esta noite, pela primeira vez em anos, Ricardo Oliveira sentiu algo para além do seu vazio habitual. Era como se aquele restaurante abandonado o estivesse a chamar, prometendo algo que todo o seu dinheiro nunca poderia comprar: um sentido. Com um gesto decidido, pegou no telefone. Isabel, prepara os documentos para a compra do restaurante.
Não me interessa o custo, quero o negócio fechado o mais depressa possível. Desligou antes que a sua assistente pudesse protestar. Amanhã visitaria o local. Por agora, ficou ali, a saborear o seu Scotch e a imaginar as possibilidades. Talvez, apenas talvez, aquele restaurante abandonado fosse exatamente o que ele precisava para preencher o vazio na sua vida. O que Ricardo não sabia, enquanto olhava para a cidade adormecida, era que a sua decisão impulsiva estava prestes a mudar a sua vida de formas que ele nunca poderia imaginar. Por vezes, os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados, como um restaurante abandonado com histórias ainda por contar. A chave girou na fechadura com um rangido metálico que ecoou pelo edifício vazio. Ricardo Oliveira hesitou por um momento antes de empurrar a pesada porta de madeira dos sabores de infância. O ar lá dentro era denso, carregado de histórias e anos de abandono. O feixe da sua lanterna cortou a escuridão, revelando mesas cobertas por toalhas brancas empoeiradas. Os seus passos ecoavam no chão de madeira, cada rangido contando uma história diferente. As paredes, embora a descascar, ainda mantinham vestígios de um elegante papel de parede com padrões que lembravam videiras entrelaçadas. Então, este é o meu novo projeto, murmurou para si mesmo, a sua voz soando estranhamente pequena no espaço vazio. Na zona do bar, garrafas vazias ainda se alinhavam nas prateleiras, com os rótulos desbotados pelo tempo. Ricardo passou os dedos pelo balcão de madeira maciça, imaginando as histórias que o local devia ter testemunhado. Quase conseguia ouvir o tilintar dos copos, o riso dos clientes, a música suave tocada ao de leve nas noites mais movimentadas. A cozinha era um espaço amplo, cheio de equipamento industrial coberto por uma espessa camada de pó. Mesmo assim, Ricardo conseguia ver o seu potencial. As bancadas de aço inoxidável, embora manchadas, eram de alta qualidade. O fogão industrial, silencioso há anos, parecia pronto para voltar à vida. Foi então que ouviu. Um som tão tênue que inicialmente pensou ser imaginação sua. Um murmúrio, uma canção de embalar. Ricardo gelou, apurando os ouvidos. O som vinha de algures abaixo dele. Haveria uma cave? Após alguns minutos de busca, encontrou uma porta discreta perto da despensa. Degraus de madeira desciam em espiral, mergulhando na escuridão. O som tornou-se mais claro, agora definitivamente uma canção de embalar, cantada pela voz de uma criança. O seu coração martelava. Crianças na cave do seu restaurante abandonado? Olá? Chamou ele, descendo os degraus com cautela. Está aí alguém? A canção parou abruptamente. Ricardo ouviu movimentos rápidos, como se alguém se estivesse a esconder. A cave estava surpreendentemente limpa e organizada, considerando o estado do resto do edifício. Num canto, notou um colchão velho com alguns cobertores dobrados. Havia também uma pequena coleção de brinquedos gastos e alguns livros infantis empilhados de forma arrumada. Está tudo bem, disse Ricardo com uma voz suave. Só quero ajudar. Um movimento atrás de uma estante de livros maltratada chamou-lhe a atenção. Lentamente, uma menina pequena emergiu das sombras. Não devia ter mais de 5 anos, mas os seus olhos continham uma maturidade muito para além da sua idade. Usava roupas limpas, embora visivelmente gastas, e o seu cabelo estava cuidadosamente entrançado em 2 tranças. — É o novo dono? Perguntou ela, a sua voz surpreendentemente firme para alguém tão jovem. Ricardo acenou, ainda a tentar processar a situação. — O meu nome é Ricardo. E tu? — Sofia, respondeu ela, dando um passo em frente. Depois, como se tomasse uma decisão importante, virou-se e disse: — Pode sair, ele parece simpático. Para o espanto completo de Ricardo, 2 bebés com não mais de 1 ano emergiram de trás da estante. Eram gêmeos idênticos, com caracóis dourados e olhos azuis sonolentos. —
Estes são o Tiago e o Tomás, apresentou Sofia com a seriedade de uma anfitriã experiente. Eu tomo conta deles. Ricardo sentiu o seu mundo girar. Uma menina de 5 anos, sozinha, a cuidar de 2 bebés numa cave abandonada. Sofia, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Onde estão os vossos pais? O rosto da menina fechou-se por um momento. A mamã está no céu agora. O restaurante era dela. O papá nunca o conheci. Ricardo sentiu um nó na garganta. E estão aqui sozinhos? Quem cuida de vocês? Sofia endireitou os ombros, um gesto que teria sido cômico noutra situação, mas que agora lhe partia o coração. Eu cuido de nós. Sei fazer biberões, mudar fraldas, tudo. A senhora da mercearia da esquina às vezes traz-nos comida. Ela prometeu não contar a ninguém que vivemos aqui, porque senão separavam-nos. Um dos gêmeos, Tiago ou Tomás, Ricardo ainda não conseguia distinguir, começou a choramingar. Com uma eficiência surpreendente, Sofia pegou num biberão já preparado e entregou-o ao bebé, que o agarrou avidamente. Vocês não podem ficar aqui, disse Ricardo, mais para si mesmo do que para ela. Por favor, os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Não chame a polícia. Não quero que levem os meus irmãos. Algo dentro de Ricardo quebrou-se e recompôs-se no mesmo instante. Toda a sua vida, todo o seu império corporativo, todas as suas conquistas pareciam ocas perante esta pequena menina que carregava o mundo nos ombros. Sofia ajoelhou-se ao nível dos seus olhos. E se eu te dissesse que tenho uma casa grande com demasiados quartos vazios para uma só pessoa? Uma casa com uma cozinha cheia de comida e casas de banho com água quente? Os seus olhos arregalaram-se. Queres dizer? Quero dizer que talvez nos possamos ajudar um ao outro. Tu e os teus irmãos precisam de um lugar seguro para ficar. E eu? Fez uma pausa, percebendo a verdade nas suas próprias palavras. Eu preciso de uma família. Sofia olhou para os gêmeos, depois de volta para Ricardo, ponderando a proposta com uma seriedade que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Podemos levar os nossos brinquedos? Perguntou finalmente. Ricardo sentiu um sorriso genuíno, o seu primeiro em anos, espalhar-se pelo rosto. Podemos levar tudo o que quiserem. E comprar mais. Minutos depois, Ricardo deu por si a subir as escadas da cave com um bebé em cada braço, enquanto Sofia o seguia, carregando a sua preciosa coleção de livros. Era uma loucura, claro. Haveria questões legais, investigações, problemas intermináveis. A Isabel provavelmente teria um colapso quando descobrisse. Mas quando Sofia lhe pegou na mão ao chegarem ao seu carro, quando os gêmeos se aconchegaram sonolentos contra o seu peito, Ricardo soube que tinha tomado a decisão certa. Pela primeira vez na sua vida adulta, sentiu algo real, algo importante, algo que nenhuma conta bancária poderia comprar. Prontos para ir para casa? Perguntou ele a Sofia, ajudando-a a sentar-se no banco de trás do seu Porsche, que agora servia de veículo familiar. Ela acenou, abraçando os seus livros. Casa, repetiu ela, como se estivesse a testar o som da palavra. Já há algum tempo que não tínhamos uma. Conduzindo pela noite de Lisboa com 3 crianças a dormir no seu carro de luxo, Ricardo Oliveira, o bilionário solitário, o herdeiro vazio, o homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo, sentiu o seu coração encher-se de algo que não reconheceu imediatamente. Era propósito, era significado. Era o início de uma nova vida. O que ele ainda não sabia era que, ao tentar salvar 3 pequenas vidas abandonadas numa cave, estava, na verdade, a salvar-se a si mesmo. O elevador privado para a penthouse abriu-se silenciosamente para um apartamento que, até aquela noite, Ricardo Oliveira nunca considerara verdadeiramente um lar. Os 500 metros quadrados de luxo minimalista, com a sua decoração em tons de cinzento e branco, pareciam ainda mais frios e impessoais agora que ele carregava 2 crianças adormecidas nos braços. Uau! Sussurrou Sofia.
os seus olhos arregalados a refletir as luzes da cidade que entravam pelas janelas do chão ao teto. Parece aqueles apartamentos das revistas que a mamã costumava ver. Ricardo olhou para o seu próprio espaço através dos olhos dela e, pela primeira vez, viu verdadeiramente o que faltava. Não havia cores vibrantes, nem fotos nas paredes, nem sinal de que alguém realmente vivesse ali. Era um showroom de design de interiores perfeito, totalmente desprovido de alma. "Anda", disse ele gentilmente, tentando não acordar os gêmeos. "Vou mostrar-vos onde vamos dormir." Sofia seguiu-o pelo corredor, os seus pequenos passos a ecoar no chão de mármore italiano. Parava ocasionalmente para admirar algum detalhe. Um piano de cauda preto que servia apenas de decoração. Uma escultura abstrata que custara mais do que muitos carros de luxo. Um aquário embutido que albergava apenas peixes exóticos e nenhuma das decorações coloridas que se encontram tipicamente em tanques de crianças. "O teu apartamento é bonito", observou ela ao chegar ao quarto principal, "mas parece um pouco triste." A observação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era exatamente isso. Triste. Como é que nunca se apercebera antes? O quarto principal era igualmente minimalista, com uma cama king size vestida com lençóis de algodão egípcio em tons de cinza e uma vista panorâmica sobre Lisboa. Ricardo começou a instalar os gêmeos no centro da cama, mas Sofia interveio rapidamente. "Não, não", instruiu ela com a autoridade de uma babysitter experiente. "Eles podem rolar." "Precisamos de uma barreira", Ricardo observou, fascinado, enquanto ela arranjava metodicamente almofadas e travesseiros para criar um ninho seguro para os bebés. Os seus movimentos eram precisos e confiantes, como se tivesse feito aquilo 100 vezes antes, o que, percebeu ele com uma pontada de dor, provavelmente era verdade. "És mesmo boa nisto", comentou ele, ajudando a colocar a última almofada. Sofia encolheu os ombros, mas um pequeno sorriso orgulhoso cintilou nos seus lábios. "Tive de aprender depressa quando a mamã ficou doente. O médico disse que ela precisava de descansar, por isso eu tomava conta dos bebés para ela poder dormir." Antes que Ricardo pudesse processar totalmente o peso daquela informação, um dos gêmeos, ele ainda não conseguia distinguir qual, começou a mexer-se, o rosto a contorcer-se, numa expressão que Sofia reconheceu imediatamente. "É o Tiago", informou ela. "Ele acorda sempre primeiro para o biberão." Como se fosse um sinal, Tiago abriu os olhos e começou a choramingar. O som parecia absurdamente alto no silêncio do apartamento, e Ricardo sentiu um pânico momentâneo. O que é que ele devia fazer? Como é que se acalma um bebê a chorar? Sofia, no entanto, já estava em movimento. "Precisamos de fazer um biberão", declarou ela, pegando na sua mochila gasta. "Onde é a tua cozinha?" A cozinha de Ricardo era um estudo em aço inoxidável e mármore preto, com eletrodomésticos de última geração raramente usados para algo além de café expresso e uma refeição de entrega ocasionalmente reaquecida. Sofia olhou em volta com interesse profissional, como um chefe a avaliar um novo espaço de trabalho. "A mamã teria adorado uma cozinha como esta", comentou ela, tirando um recipiente de fórmula em pó cuidadosamente guardado da sua mala. Ela dizia sempre que uma boa cozinha é o coração de uma casa. Ricardo observou enquanto ela assumia o controle da situação com uma facilidade desconcertante, precisando até de um escadote improvisado para chegar ao lava-loiça. Ele rapidamente improvisou com uma caixa de vinho vazia. Sofia movia-se com a confiança de quem sabia exatamente o que estava a fazer. "Primeiro, ferves a água", explicou ela, como uma professora paciente a guiar um novo aluno. "Mas tens de deixar arrefecer um pouco, senão queima-lhes a boca." A mamã ensinou-me a testar no meu pulso. Se estiver muito quente para o meu pulso, está muito quente para o bebê. Ricardo absorveu cada palavra, perfeitamente ciente da estranha inversão de papéis que estava a acontecer. Ele,
um homem que dirigia um império corporativo, a aprender o básico dos cuidados infantis com uma menina de 5 anos. Agora, continuou Sofia, medindo a fórmula com precisão. São 2 colheres para cada 30 mililitros de água. Tens de mexer bem, sem grumos. Enquanto preparava o biberão, começou a partilhar mais sobre a sua mãe, Maria. Era como se ensinar Ricardo tivesse aberto uma porta para as suas memórias, e agora elas fluíam livremente. A mamã era a melhor cozinheira do mundo, declarou ela com convicção absoluta. Ela conseguia fazer qualquer coisa saber bem, até brócolos. E eu detestava brócolos. Ricardo sorriu, recordando de repente a capacidade quase mágica da sua própria avó de transformar ingredientes simples em refeições memoráveis. A minha avó era igual, deu por si a dizer. Ela fazia um molho de tomate que enchia a casa inteira com o cheiro. Os olhos de Sofia iluminaram-se de interesse. O molho da mamã também era assim. Ela ensinou-me que o segredo era deixá-lo apurar lentamente, com amor. E tinha sempre de levar manjericão fresco. Ela cultivava-o no quintal do restaurante. Com o avançar da noite, mais histórias surgiram entre mamadas e mudanças de fraldas, outra habilidade que Sofia dominava espantosamente. Ricardo descobriu o mundo dos sabores de infância através dos olhos de uma criança que crescera entre as suas mesas e panelas. Tínhamos clientes que vinham todos os domingos, disse Sofia, embalando o Tomás enquanto o Tiago dormitava satisfeito. O Sr. Joaquim e a Dona Fernanda pediam sempre a lasanha especial. A mamã fazia-a com uma massa super fina, ela chamava-lhe massa de seda. E o Sr. Antônio, ele era alérgico a camarão, mas adorava marisco. Por isso, a mamã criou um prato especial só para ele, com peixe e mexilhões. Ricardo conseguia visualizar cada cena que ela descrevia. O restaurante cheio de vida, famílias a ocupar as mesas, o aroma de comida preparada com amor a encher o ar. Era tão diferente do lugar abandonado que encontrara, mas através das palavras de Sofia, parecia mais real do que nunca. Como era trabalhar na cozinha com a tua mãe? Perguntou ele, genuinamente interessado. O rosto de Sofia iluminou-se com a memória. Era a melhor coisa de sempre. Eu até tinha o meu próprio avental, sabes? Todo branco com o meu nome bordado. A mamã dizia que eu era a sua sous-chefe especial. Ela fez uma pausa, ajustando o Tomás nos seus braços, com a perícia de uma ama profissional. Comecei por ajudar com coisas pequenas, a lavar a alface, a separar os ingredientes. Mas depois a mamãe ensinou-me mais. Eu já conseguia fazer o molho básico sozinha, e ela estava a começar a ensinar-me a fazer a massa quando... A sua voz vacilou e Ricardo sentiu o coração apertar. Gentilmente, ele tirou-lhe o Tomás dos braços, surpreendido com a naturalidade com que o gesto já lhe saía. Deves sentir muito a falta dela, disse ele suavemente. Sofia acenou, lágrimas silenciosas a rolar-lhe pelo rosto. Às vezes, acordo e, por um segundo, esqueço-me que ela se foi. Depois lembro-me. Tenho de ser forte para os bebés. A mamã fez-me prometer que cuidaria sempre deles. Ricardo ajoelhou-se à sua frente, equilibrando o Tomás num braço, enquanto usava a mão livre para lhe enxugar as lágrimas. Sofia, tu tens sido mais forte do que qualquer criança devia ter de ser. Agora, podes partilhar um pouco dessa responsabilidade comigo, está bem? Ela estudou-o com aqueles olhos antigos num rosto jovem. Prometes que não nos vais separar? Que nos vais deixar ficar juntos? Prometo, respondeu Ricardo sem hesitar, surpreendido com a certeza na sua própria voz. Vocês os 3 são uma família, e as famílias devem ficar juntas. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Sofia. Então, tu também és da nossa família agora, declarou ela com a lógica simples das crianças. Porque estás a cuidar de nós. Essas palavras atingiram Ricardo com uma força inesperada. Família. Quando foi a última vez que essa palavra significou algo real para ele?
Os seus pais estavam vivos, claro, mas a sua relação há muito que se tornara puramente profissional. O Natal era uma ocasião para discutir resultados financeiros. Os aniversários eram lembrados por assistentes, marcados por cartões genéricos e presentes caros, mas impessoais. A noite avançou e os primeiros sinais de exaustão apareceram no rosto de Sofia, embora ela lutasse bravamente contra o sono. Ricardo percebeu que precisavam de organizar os arranjos para dormir. "Podes ficar com a minha cama", ofereceu ele. "Eu durmo no sofá." Mas Sofia abanou a cabeça. "Preciso de estar perto dos bebés. Dormimos sempre juntos." Ela então procedeu a organizar o seu pequeno espaço no chão, ao lado do ninho improvisado dos gêmeos. Os seus movimentos eram metódicos e eficientes, falando de meses de prática. Ricardo observou, maravilhado, enquanto ela transformava alguns cobertores numa cama surpreendentemente aconchegante. "Vês? Agora consigo chegar a ambos se eles chorarem durante a noite", explicou ela, orgulhosa da sua engenhosidade. Ricardo sentou-se no chão, encostado à parede, simplesmente a observar, enquanto Sofia finalmente cedia ao sono. Mesmo a dormir, uma das suas mãos permaneceu estendida na direção dos seus irmãos, uma âncora silenciosa de proteção. O seu telemóvel vibrou novamente, provavelmente a Isabel ainda a tentar perceber por que é que ele faltara a 3 reuniões importantes hoje. Mas, pela primeira vez na sua vida adulta, Ricardo não sentiu o impulso de responder imediatamente. O mundo corporativo, que até ontem fora todo o seu universo, parecia de repente distante e menos urgente. Os seus pensamentos vaguearam para o restaurante. Agora, via-o com outros olhos, não apenas como um investimento potencial, mas como um lugar cheio de memórias, família e amor pela comida e pelas pessoas. As histórias de Sofia tinham dado vida às paredes vazias e enchido o espaço abandonado com risos e os aromas de refeições preparadas com carinho. Lembrou-se da sua própria infância, das raras ocasiões em que a sua avó conseguia reunir a família para o almoço de domingo. O cheiro do molho de tomate caseiro, o som da massa a ser amassada numa mesa de madeira robusta, as gargalhadas à volta da mesa. Quando exatamente é que ele perdera essa ligação com a comida, com a família, com o simples prazer de uma refeição partilhada? Sofia mexeu-se durante o sono, murmurando algo sobre manjericão fresco. Ricardo sorriu, percebendo que talvez não tivesse sido uma coincidência ele ter encontrado estas crianças naquele restaurante em particular. Talvez os sabores de infância estivesse destinado a ser mais do que apenas mais uma aquisição no seu portfólio. Na cozinha silenciosa do restaurante, sob camadas de pó e abandono, havia histórias à espera de serem redescobertas. Nas memórias de Sofia sobre a sua mãe, havia lições não apenas sobre culinária, mas sobre amor, família e propósito. E talvez, pensou Ricardo, ele tivesse algo a aprender com essas lições também. Fechou os olhos, deixando que o silêncio reconfortante do quarto o envolvesse. Amanhã haveria muito a fazer: compras para as crianças, arranjos legais, explicações intermináveis para a Isabel e para o conselho. Mas agora, neste momento, pela primeira vez em anos, sentia-se em paz. O seu último pensamento antes de adormecer, ali mesmo, sentado no chão do seu quarto, foi sobre receitas. Talvez, se Sofia concordasse em ensinar-lhe, ele pudesse aprender a fazer aquele molho que precisava de apurar lentamente, com amor. Afinal, como Maria ensinara à sua filha, por vezes, os ingredientes mais simples, combinados com cuidado e paciência, podiam criar algo extraordinário. A madrugada estava a romper quando Sofia acordou brevemente, vendo Ricardo a dormir no chão. Por um momento, observou-o com a mesma intensidade com que ele a observara horas antes. Depois, silenciosamente, pegou num dos seus cobertores e cobriu-o gentilmente. "Mamã", sussurrou ela para o quarto silencioso, "acho que ias gostar dele. Ele tem os olhos tristes, como tu tinhas às vezes, mas acho que podemos ajudar com isso."
Tu dizias sempre que a melhor receita para a tristeza é família, boa comida e muito amor, não é? Os primeiros raios de sol entraram pela janela, iluminando o quarto onde 4 pessoas improváveis começavam a sua jornada como uma família. Lá fora, Lisboa acordava para mais um dia agitado, mas dentro daquele quarto, na quietude da manhã cedo, algo extraordinário já tinha acontecido. Um homem que tinha tudo, menos o que realmente importava, encontrara o seu caminho para casa, através do amor de 3 pequenos órfãos e das memórias de um restaurante abandonado. Ricardo Oliveira olhava para o ecrã do seu portátil, tentando concentrar-se nos números da sua última aquisição, enquanto Tiago e Tomás brincavam no seu tapete persa importado. Sofia estava sentada à mesa de jantar, concentrada nos trabalhos de casa da sua nova escola. Tinham passado 2 semanas desde que as crianças chegaram à sua vida, e o seu apartamento, outrora minimalista, parecia agora um campo de batalha colorido. Brinquedos decoravam o chão antes imaculado, desenhos infantis estavam colados no frigorífico de aço inoxidável. O piano de cauda, antes puramente decorativo, servia agora de fortaleza para os ursos de peluche dos gêmeos. Até o seu escritório em casa fora invadido por lápis de cera e livros de histórias. Senhor Oliveira, a voz de Isabel ecoou do portátil, puxando-o de volta para a realidade da videoconferência. Os investidores estão à espera da sua decisão sobre a fusão. Ricardo abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um choro agudo. Tiago tropeçara ao tentar dar os seus primeiros passos. Em segundos, Ricardo estava no chão, a consolar o bebê. Peço desculpa, disse ele para o ecrã cheio de executivos. Podemos remarcar para... O choro de Tiago intensificou-se e Sofia juntou-se rapidamente a eles no chão. Ele bateu com a cabeça? Perguntou ela preocupada, as suas pequenas mãos a verificar habilmente o seu irmão. Isabel, teremos de continuar isto amanhã, decidiu Ricardo, fechando o portátil sem esperar por uma resposta. Há algumas semanas, a ideia de interromper uma reunião importante teria sido impensável. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. Está tudo bem, campeão, murmurou ele para o Tiago, que já se estava a acalmar nos seus braços. Para a próxima consegues. Sofia sorriu enquanto observava. Estás a ficar bom nisto, disse ela. Antes demoravas mais tempo a acalmá-los. Ricardo sentiu uma onda de orgulho com o elogio. Era verdade, ele estava a aprender. As noites sem dormir, as trocas de fraldas desajeitadas, os biberões perfeitamente preparados, tudo isso agora parecia tão normal como as reuniões do conselho e os jantares de negócios outrora foram. O seu telemóvel vibrou. Outro e-mail urgente da Isabel. Ricardo ignorou-o, preferindo observar o Tomás, que agora tentava os seus próprios passos hesitantes, inspirado pelo irmão. Sabes, disse Sofia, pensativa, ajudando o Tomás a equilibrar-se. A mamã dizia sempre que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Ricardo olhou para ela, surpreendido com a profundidade da sua afirmação. A tua mãe parecia uma mulher muito sábia. Ela era, confirmou Sofia, o seu olhar momentaneamente distante. Depois, como se tomasse uma grande decisão, acrescentou. Acho que ela ficaria feliz por saber que estás a cuidar de nós agora, pai. O mundo parou. Ricardo gelou, o seu coração a bater tão forte que pensou que poderia explodir. O que... Como é que me chamaste? Sofia mordeu o lábio, de repente insegura. Desculpa, eu não devia ter... Não, interrompeu Ricardo rapidamente, a sua voz a tremer. Não peças desculpa, eu só... Apanhaste-me de surpresa. Ela estudou-o com aqueles olhos velhos num rosto jovem. É que tu ages como um pai a sério. Brincas com os gêmeos, ajudas-me com os trabalhos de casa, fazes comida para nós. Mesmo que ainda não sejas muito bom a cozinhar, acrescentou ela com um pequeno sorriso. Ricardo riu por entre as lágrimas que não se apercebera que estava a derramar.
Era verdade, as suas tentativas na cozinha eram, na melhor das hipóteses, interessantes. Mas ele estava a aprender, tal como estava a aprender tudo o resto sobre ser pai. Sofia, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, eu teria a honra de ser o vosso pai. Para os 3, se é isso que vocês querem. Em resposta, Sofia atirou-lhe os braços ao pescoço, quase derrubando o Tiago no processo. Eu quero, sussurrou ela ao seu peito. Tanto. Naquele momento, como se sentissem a importância do que estava a acontecer, os gêmeos juntaram-se ao abraço, as suas gargalhadas de bebé a encher o apartamento que outrora fora tão silencioso. O telemóvel vibrou novamente, mas Ricardo mal notou. Sentado no chão do seu apartamento de luxo, abraçando 3 crianças que tinham mudado completamente a sua vida, ele finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente rico. Mais tarde naquela noite, depois de as crianças estarem a dormir, Ricardo permitiu-se um momento de reflexão. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de emoções e adaptações. O seu guarda-roupa de fatos italianos agora partilhava espaço com roupas manchadas de comida de bebê. As suas reuniões eram frequentemente interrompidas por choros ou risos. O seu tempo dividia-se entre relatórios financeiros e histórias para adormecer. E ele nunca fora tão feliz. A Isabel sugerira contratar uma ama a tempo inteiro, argumentando que seria mais eficiente para os seus negócios, mas Ricardo recusou. Ele queria estar lá para cada momento, cada primeira vez, cada pequena conquista. O negócio podia esperar. A sua família não. Família. A palavra ainda o surpreendia às vezes. Como é que 3 órfãos encontrados na cave de um restaurante se tornaram tão essenciais para a sua existência, tão rapidamente? Um barulho suave tirou-o dos seus pensamentos. Sofia estava à porta do quarto, a agarrar o seu ursinho de peluche favorito. Não consegues dormir? Perguntou ele gentilmente. Ela abanou a cabeça, entrando. Tive um sonho com a mamã, disse ela, subindo para a cama ao lado dele. Ela estava a sorrir. Ricardo abraçou-a, sentindo o coração apertar. Queres contar-me? Estávamos no restaurante, começou Sofia, aninhando-se contra ele. Ela estava a cozinhar, e tu também estavas lá, a aprender a fazer o molho especial dela. Ela disse que estava feliz porque agora temos-te a ti para cuidar de nós. Ricardo engoliu o nó na garganta. Prometo que vou cuidar sempre de vocês, sussurrou ele. Sempre. Sofia sorriu, sonolenta. Eu sei, pai. Eu sei. E ali, com a Sofia a adormecer nos seus braços, Ricardo Oliveira, o CEO implacável, o bilionário solitário, o homem que outrora colocava os negócios acima de tudo, percebeu que finalmente encontrara o seu verdadeiro propósito na vida. Não estava em contratos de milhões de euros ou em aquisições corporativas. Estava nos sorrisos sonolentos dos gêmeos, nas histórias para adormecer, nas pequenas vitórias diárias de aprender a ser pai. Estava na forma como Sofia olhava para ele com confiança absoluta, na forma como os gêmeos corriam para ele quando chegava à casa, na forma como ela dizia, pai com tanto amor e certeza. O sol estava a nascer sobre Lisboa, pintando o céu com tons rosados. Em poucas horas, os gêmeos acordariam a exigir os seus biberões. A Sofia precisaria de ajuda com mais trabalhos de casa, e o seu telemóvel continuaria a tocar com exigências de trabalho. Mas Ricardo agora sabia exatamente onde estavam as suas prioridades. Porque, por vezes, as melhores coisas da vida acontecem mesmo quando menos esperamos. E, por vezes, o amor de uma família é tudo o que precisamos para nos sentirmos completos. O aroma do molho de tomate enchia a cozinha do apartamento, misturando-se com o riso de Sofia e o balbuciar dos gêmeos. Ricardo observava, espantado, enquanto a sua pequena chefe de 5 anos explicava pacientemente os passos da receita. Não, pai, riu ela, colocando a sua mão sobre a dele na colher de pau. Tens de mexer com amor, lembras-te?
A mamã dizia sempre que a comida de restaurante nunca sabe ao mesmo que a comida caseira. Falta-lhe o amor. Ricardo sorriu, ajustando a sua técnica de acordo com as suas indicações. Era sábado à tarde e a sua cozinha, anteriormente imaculada e mal utilizada, parecia agora um campo de batalha colorido. Salpicos de molho manchavam o avental que Sofia insistira que ele usasse, e havia farinha até no seu cabelo, habitualmente impecável. Sabes, observou ele enquanto Sofia supervisionava a sua mexedura do molho. Talvez esteja na hora de darmos uma olhada no restaurante, ver o que precisa de ser feito para o reabrir. Os olhos de Sofia brilharam. Ah, sério? Podemos fazê-lo como era antes, com toalhas de mesa aos quadrados e quadros nas paredes? Claro, respondeu Ricardo, surpreendido com o seu próprio entusiasmo. Na verdade, estava a pensar em ir lá amanhã. O que achas? Antes que Sofia pudesse responder, a campainha tocou. Ricardo franziu a testa. Não estava à espera de visitas. Sofia agarrou rapidamente os gêmeos, que brincavam no seu parque improvisado na cozinha, entrando instintivamente no modo protetor de irmã mais velha. Quando Ricardo abriu a porta, o seu coração gelou por um momento. Antônio Oliveira, o seu pai, estava no corredor, a sua figura imponente e suavizada apenas pela expressão incerta no seu rosto. Pai, conseguiu Ricardo dizer, ciente do molho no seu avental e da farinha no seu cabelo. Antônio pigarreou, desconfortável. A Isabel contou-me sobre as crianças e sobre o restaurante. Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia apareceu ao seu lado, ainda a segurar os gêmeos. Olá, cumprimentou ela com a sua confiança habitual. É o pai do pai? O olhar de Antônio Oliveira suavizou-se visivelmente ao ver as crianças. Sim, sou eu. E tu deves ser a Sofia. Entra, pai, ouviu-se Ricardo dizer, surpreendendo até a si mesmo. Estávamos a fazer molho de tomate. A cena que se seguiu foi surreal. Antônio Oliveira, o temido magnata dos negócios, sentado numa cozinha desarrumada, a observar a sua neta a ensinar o seu filho a cozinhar. Os gêmeos, pouco impressionados com a reputação do avô, rapidamente o adotaram como o seu novo brinquedo favorito. Lembras-te de quando a avó fazia molho assim? Comentou Antônio suavemente, após alguns minutos de silêncio. Aos domingos. Ricardo parou de mexer o molho, memórias há muito enterradas a virem à superfície. Lembro-me. Tu chegavas sempre tarde do trabalho, mas ela esperava para servir até tu chegares. E tu sentavas-te no balcão, tal como ela está a fazer agora. Acenou Antônio na direção de Sofia, que os observava a ambos com curiosidade, sempre a querer ajudar. Ricardo não respondeu imediatamente, deixando a memória assentar. Quando foi a última vez que ele e o pai discutiram algo além de trabalho? A avó também fazia molho? Perguntou Sofia, quebrando a tensão. Como a mamã? Antônio sorriu, um sorriso genuíno que Ricardo não via há anos. Sim, ela era italiana. Dizia que o segredo era cozinhar com amor. Tal como a mamã costumava dizer, terminou Sofia entusiasmada. O resto da tarde fluiu de uma forma surpreendentemente natural. Antônio partilhou histórias sobre a avó de Ricardo, sobre as reuniões de família aos domingos que se tornaram mais raras à medida que o negócio crescia. Sofia, por sua vez, contou-lhe sobre a sua mãe e o restaurante. Sabes, filho, disse Antônio, ajudando Ricardo a arrumar a cozinha depois de Sofia levar os gêmeos para o banho. Quando disseste que querias comprar um restaurante abandonado, pensei que era apenas mais um investimento. Mas agora percebo. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Percebes o quê? Que talvez estejas a cumprir o sonho que eu nunca tive a coragem de perseguir, respondeu o seu pai, surpreendendo-o. A tua avó sempre quis abrir um restaurante. Eu escolhi o caminho seguro dos negócios e, aos poucos, perdemos algo importante pelo caminho. Ricardo olhou realmente para o seu pai então, vendo-o verdadeiramente talvez pela primeira vez em anos. Não o empresário de sucesso, mas um homem que também poderia ter tido sonhos há muito esquecidos.
Nunca é tarde para recomeçar, pai, disse ele suavemente. A Sofia ensina-me isso todos os dias. Antônio sorriu, um sorriso tão semelhante ao de Sofia quando ela falava da sua mãe. Sabes o que mais ela te está a ensinar? A ser um pai melhor do que eu fui. Pai? É verdade, filho, e estou orgulhoso de ti por isso. Nesse momento, Sofia voltou a entrar na cozinha com os gêmeos, ambos agora limpos e de pijama. Avô, disse ela naturalmente, como se Antônio sempre tivesse feito parte das suas vidas, queres ficar para jantar? Fizemos molho a mais. O olhar que pai e filho trocaram disse mais do que 1000 palavras. Adoraria, respondeu Antônio, a sua voz rouca. Mais tarde, depois de o seu pai ter saído e as crianças estarem a dormir, Ricardo ficou na varanda da sua penthouse a olhar para a cidade brilhante. Os sabores de infância não seria apenas mais um negócio no seu portfólio. Seria um legado. Não apenas para Sofia e os gêmeos, mas para aquele menino que outrora sonhava em cozinhar como a sua avó. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu pai. Que tal um almoço de família no domingo? A tua mãe está ansiosa por conhecer os seus netos. Ricardo sorriu, percebendo que o seu verdadeiro sonho nunca fora apenas ter um restaurante. Era ter uma família. E de alguma forma mágica, agora ele tinha ambos. O vento da noite trazia o aroma persistente do molho de tomate, e Ricardo poderia jurar que sentiu os sorrisos de 2 mulheres, a sua avó e Maria, a abençoar este novo começo. Porque, por vezes, os sonhos mais bonitos são aqueles que permanecem adormecidos nos nossos corações, à espera do momento certo para despertar. A batida na porta soou numa tarde soalheira de terça-feira, enquanto Ricardo tentava convencer o Tiago a comer o seu puré de legumes. Sofia estava na escola, parte da rotina que tinham estabelecido nas últimas semanas, e o Tomás dormia profundamente no seu novo berço. Senhor Oliveira, cumprimentou uma voz feminina séria assim que ele abriu a porta. Sou a Inês Costa, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e este é o Dr. Antônio Souza, do Tribunal de Família e Menores. Podemos entrar? O coração de Ricardo gelou. Ele sabia que este momento chegaria. Era impossível esconder 3 crianças para sempre, especialmente depois de matricular a Sofia na escola. Ainda assim, a realidade atingiu-o como um soco no estômago. Claro, respondeu ele, mantendo a voz calma enquanto os convidava a entrar na sala de estar. Desculpem a desarrumação. Estava a meio do almoço com o Tiago. A assistente social inspecionou a sala com olhos analíticos. Brinquedos organizados em cestos coloridos, fotos recentes das crianças nas paredes, os desenhos de Sofia orgulhosamente exibidos no frigorífico de aço inoxidável. O apartamento que outrora se assemelhava a um showroom de design transformara-se claramente num lar. Senhor Oliveira, começou o Dr. Antônio, ajustando os seus óculos, recebemos uma denúncia sobre 3 menores a viver sob os seus cuidados sem a devida tutela legal. Poderia explicar-nos a situação? Ricardo respirou fundo, acomodando o Tiago nos seus braços. O bebê, alheio à tensão, brincava alegremente com a sua gravata. Encontrei as crianças na cave do restaurante que comprei, começou ele, optando pela honestidade completa. A Sofia, a mais velha, estava a cuidar dos seus irmãos sozinha desde que a mãe deles morreu. Eu não podia simplesmente ignorar a situação deles. E por que não informou as autoridades imediatamente? Perguntou Inês, a tomar notas na sua prancheta. A Sofia tinha medo que separassem os irmãos, disse Ricardo, a sua voz a tremer ligeiramente. E depois... Bem, eles tornaram-se a minha família. O Dr. Antônio franziu a testa. Compreendo a sua preocupação, Sr. Oliveira, mas existem procedimentos legais que devem ser seguidos. O senhor essencialmente levou 3 crianças sem a devida autorização. Levou? Soou uma voz pequena, mas firme da porta. Sofia estava lá, ainda com a sua mochila da escola. Os seus olhos, normalmente doces, agora brilhavam de indignação.
O pai salvou-nos. Sofia... Ricardo levantou-se, surpreendido. Devias estar na escola por mais 2 horas. O que estás a fazer em casa tão cedo? Tive um pressentimento, respondeu ela, entrando na sala de estar com a dignidade de uma pequena rainha. E a professora deixou-me sair, já que acabei todo o meu trabalho. A expressão de Inês suavizou-se ao dirigir-se à menina. Olá, Sofia. Podemos falar um momento? Sofia acenou, sentando-se ao lado de Ricardo e pegando-lhe na mão. Pergunte o que quiser. Mas primeiro quero dizer uma coisa. O pai é a melhor coisa que nos aconteceu desde que a mamã foi para o céu. Durante 1 hora, Sofia respondeu a todas as perguntas com uma maturidade que surpreendeu até Ricardo. Ela falou da doença da sua mãe, de como aprendeu a cuidar dos gêmeos, dos meses que passaram sozinhos na cave do restaurante. E como é viver com o Sr. Oliveira? Perguntou Inês. Ele é o nosso pai agora, corrigiu Sofia gentilmente. No início, ele não sabia fazer muita coisa, nem sequer um biberão, riu ela, fazendo Ricardo corar. Mas ele aprendeu tudo. Cozinha para nós, lê-nos histórias para adormecer, ajuda-me com os trabalhos de casa. E o trabalho dele? Interveio o doutor Antônio. Deve ser difícil conciliar um trabalho exigente com 3 crianças pequenas. Ele trabalha muito, admitiu Sofia, mas está sempre em casa para jantar conosco. E quando tem uma reunião importante, monta o seu computador na mesa da cozinha para poder estar perto de nós enquanto trabalha. Ricardo sentiu as lágrimas a brotar-lhe nos olhos. Como podia esta pequena criança ser tão observadora, tão articulada? Senhor Oliveira, virou-se Inês para ele. Compreende que teremos de abrir um processo formal de tutela, certo? Haverá visitas domiciliárias regulares, avaliações, relatórios. Farei o que for preciso, interrompeu Ricardo, a sua voz resoluta. Contratarei os melhores advogados, submeter-me-ei a qualquer avaliação, seguirei todos os procedimentos. Mas não vou desistir dos meus filhos. Sofia apertou-lhe a mão, e o Tiago escolheu aquele momento para rir alto, quebrando a tensão na sala. Pai, sussurrou Sofia, mostra-lhes o quarto dos gêmeos, e o meu caderno da escola, e as fotos do almoço de domingo em casa do avô. Durante mais 2 horas, Ricardo e Sofia mostraram aos visitantes o apartamento, exibindo provas da sua vida familiar. O quarto dos gêmeos, decorado com um tema de safari. A área de estudo de Sofia, com o material escolar bem organizado. Fotos recentes com os avós, mostrando uma família alargada e amorosa. Quando finalmente saíram, Inês e o doutor Antônio deixaram uma pilha de papelada e uma lista de procedimentos a seguir, mas também um vislumbre de esperança. A Sofia é uma criança extraordinária, comentou Inês antes de sair. E é claro que existe um vínculo entre vocês. Não será um processo fácil, Sr. Oliveira, mas vamos trabalhar para manter esta família unida. Depois de a porta se fechar, Sofia atirou-se para os braços de Ricardo, finalmente deixando a sua fachada madura escorregar. Eles não nos vão levar, pois não, pai? Ricardo abraçou-a com força, sentindo o seu pequeno corpo tremer. Não, princesa, eles não vão. Prometo que vou lutar com tudo o que tenho para manter a nossa família unida. Eu sei, sussurrou ela contra o seu peito, porque tu és o nosso pai a sério agora. Não no papel, mas nos nossos corações. E é isso que importa, não é? Naquela noite, depois de as crianças estarem a dormir, Ricardo ficou acordado a ler os documentos que as autoridades tinham deixado. Processos judiciais, avaliações psicológicas, visitas supervisionadas. O caminho seria longo e complicado, mas quando olhou para o quarto onde os seus filhos dormiam, porque era isso que eles eram agora, os seus filhos, ele soube que enfrentaria qualquer batalha. Porque, por vezes, as famílias não são feitas de sangue ou de papel, mas de escolha e de amor. E ele tinha escolhido amar estas 3 crianças no momento em que as encontrou naquela cave escura. Agora, só precisava de mostrar ao mundo que, por vezes,
os laços mais fortes são aqueles que o coração escolhe criar. Os sabores de infância estava irreconhecível. As janelas, agora limpas, deixavam entrar a luz do sol que brincava com as partículas de pó levantadas pela renovação. Trabalhadores entravam e saíam, carregando materiais e ferramentas, enquanto Ricardo e Sofia supervisionavam cada detalhe da transformação. Era aqui que ficava a mesa da avó Maria, explicou Sofia, apontando para um canto específico da sala de jantar. Ela vinha todos os domingos e trazia-me sempre rebuçados de café. Ricardo tomou uma nota mental, já a imaginar uma placa discreta a marcar aquele local. A mesa da avó Maria. Preservar estas memórias era importante, construir uma ponte entre o passado e o futuro que estavam a criar. E as cores das paredes? Perguntou ele, observando Sofia a examinar amostras de tinta com a seriedade de uma decoradora profissional. Quais achas que a tua mãe teria escolhido? Sofia inclinou a cabeça, pensativa. A mamã dizia sempre que um restaurante devia ser tão acolhedor como um abraço. Ela gostaria deste amarelo suave, que parece luz do sol. No centro da sala de jantar, Tiago e Tomás brincavam no seu parque improvisado, protegidos do pó e do caos da renovação. Os gêmeos, com quase 2 anos agora, estavam cada vez mais ativos e curiosos. — Pai! — chamou Sofia de repente excitada. — Olha para o Tiago! Ricardo virou-se a tempo de ver o Tiago a erguer-se nas grades do parque e a dar os seus primeiros passos hesitantes. O orgulho e a emoção encheram-no enquanto filmava o momento no seu telemóvel. — É isso, campeão! — encorajou ele, observando o pequeno a caminhar determinado em direção a um brinquedo. Para não ficar atrás, o Tomás logo seguiu o exemplo do irmão, provocando gritos de alegria de Sofia. — Eles estão a andar! Os dois! Ricardo guardou o telemóvel, estranhamente comovido. Era como se os primeiros passos dos gêmeos simbolizassem algo maior. O progresso de toda a sua família, o início de uma nova fase. Sabem, disse ele, pegando nos 2 bebés enquanto Sofia dançava à sua volta. Este restaurante está a crescer juntamente convosco. Era verdade. A cada dia, os sabores de infância ganhavam mais vida. A cozinha industrial estava a ser totalmente modernizada, mas Ricardo insistiu em manter algumas características originais, como o antigo forno a lenha, que, segundo Sofia, fazia as melhores margaritas da cidade. — Pai? — chamou Sofia, mais séria agora, segurando um caderno decorado com autocolantes de comida. Fiz uma lista de pratos que tem de estar no menu. Ricardo sorriu, colocando os gêmeos de volta no parque e sentando-se com ela numa das mesas novas. — Diz-me tudo. — Primeiro, os gnocchi da mamã, começou ela, consultando as suas notas cuidadosamente manuscritas. Tem de ser exatamente como ela fazia, com molho de tomate fresco e manjericão da horta. — Da horta? — perguntou Ricardo, surpreendido. Sofia acenou com firmeza. — Sim, precisamos de ter uma horta de ervas aromáticas, como ela costumava ter. — Ficará ali atrás, disse ela, apontando para a área exterior que Ricardo planeara converter em estacionamento. Ele imediatamente pegou no seu próprio caderno e alterou seus planos. O espaço de estacionamento podia ser mais pequeno. Uma horta de ervas frescas era muito mais importante. O que mais está na lista? Durante 1 hora, Sofia descreveu cada prato especial que a sua mãe costumava preparar. Ricardo ficou impressionado com a sua memória precisa dos ingredientes e técnicas. Era como se Maria tivesse deixado um legado culinário vivo através da sua filha. E aqui, apontou ela para um desenho colorido no final do caderno, é como as paredes devem ser decoradas, com fotos de famílias felizes, tal como antes. Ricardo estudou o desenho, uma representação surpreendentemente detalhada da sala de jantar, com molduras nas paredes e pessoas sorridentes nas mesas. Num canto, ela desenhara os 4: Ricardo, ela própria e os gêmeos. É perfeito, disse ele, sentindo um nó na garganta.
mas acho que precisamos de acrescentar mais algumas pessoas a este desenho. Sofia inclinou a cabeça curiosa. Quem? O avô Antônio e a avó Elisa, para começar, disse ele. E talvez devêssemos colocar uma foto da tua mãe num lugar especial, para que ela faça sempre parte do restaurante. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas não derramadas, mas o seu sorriso era radiante. Ela já faz parte, pai. Ela está em cada receita, em cada memória. E agora ela está também no amor que tu pões em tudo o que fazes aqui. Ricardo abraçou a sua filha, maravilhando-se com a sua sabedoria. No parque, os gêmeos continuavam as suas aventuras de pequenos caminhantes, cada passo mais certo do que o anterior. O som das suas gargalhadas misturava-se com o ruído da renovação, criando uma sinfonia de progresso e alegria. A transformação do restaurante era mais do que uma simples renovação. Era a construção de um sonho partilhado, um legado que misturava passado e presente, as memórias de Maria, com as novas histórias que eles estavam a criar. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Ricardo voltou ao restaurante sozinho. No silêncio do espaço parcialmente renovado, quase conseguia ouvir os ecos dos risos do passado a misturarem-se com os novos. Imaginou as noites futuras, com a casa cheia, a Sofia a ajudar na cozinha, os gêmeos a correr entre as mesas, famílias a forjar memórias especiais aqui. Numa parede recém-pintada, naquele amarelo suave como o sol, Ricardo pendurou a primeira moldura, uma foto de Maria que Sofia guardava como um tesouro. Nela, ela sorria, radiante, usando um avental branco na cozinha do restaurante. Estamos a cuidar bem do teu legado, sussurrou ele para a foto. E dos teus tesouros também. Como que em resposta, uma brisa suave entrou pela janela aberta, trazendo o aroma do manjericão que Sofia insistira em plantar mais cedo naquela tarde, em alguns vasos improvisados. Era apenas o início da horta de ervas que ela imaginara, mas já era uma promessa do futuro. Ricardo sorriu, pensando em como a vida dá voltas curiosas. Meses antes, era um homem solitário a comprar um restaurante abandonado por capricho. Agora era pai de 3 filhos, a transformar não apenas o espaço físico dos sabores de infância, mas também o seu próprio coração. Os primeiros passos dos gêmeos naquela tarde foram apenas o começo. Como família, estavam todos a aprender a andar juntos, por vezes tropeçando, mas sempre se levantando, sempre a avançar. E o restaurante, com as suas paredes recém-pintadas e as suas memórias cuidadosamente preservadas, seria o cenário perfeito para todas as histórias ainda por desenrolar. Porque, no fim de contas, era disso que se tratava os sabores de infância. Não apenas de comida, mas de amor, de família e dos momentos preciosos que transformam um simples restaurante num lugar mágico onde as memórias são feitas e preservadas, onde o passado e o presente se encontram em harmonia e onde uma família improvável encontrou o seu lugar no mundo. Começou com uma tosse. Ricardo mal notou no início. As crianças apanham constipações a toda hora, explicara Sofia com a sua sabedoria prematura. Mas quando o Tomás acordou à meio da noite, a arder em febre e a lutar para respirar, o mundo de Ricardo desabou. Sofia. Chamou ele em pânico enquanto segurava o Tomás nos braços. A febre dele não está a baixar. Sofia apareceu à porta do quarto, a esfregar os olhos sonolentos. Um olhar para o seu irmão, e ela entrou em ação. Hospital, disse ela com firmeza. Agora. Eu trato do Tiago, tu levas o Tomás. Ricardo hesitou por uma fração de segundo, o seu coração dividido entre os seus filhos. Mas, pai, cortou-o Sofia, a sua pequena voz carregando uma força surpreendente. O Tomás precisa de ti agora. Eu já cuidei dele sozinha antes, lembras-te? Consigo tomar conta do Tiago por umas horas. Naquele momento, ao olhar para a sua filha de 5 anos, que parecia ter envelhecido décadas em segundos, Ricardo sentiu uma mistura de orgulho e dor tão intensa que quase o sufocou. Vou ligar ao avô para vir ficar contigo, disse ele,
já a marcar o número enquanto embalava o pequeno corpo febril do Tomás contra o seu peito. A viagem para o hospital Dona Estefânia foi uma confusão de luzes da cidade e orações silenciosas. O Tomás alternava entre o choro e a sonolência, a sua respiração cada vez mais difícil. Ricardo nunca se sentira tão impotente. Nas urgências pediátricas, as horas arrastaram-se como décadas. Pneumonia, disse o médico, grave o suficiente para exigir internamento. Ricardo ficou paralisado enquanto ligavam monitores e tubos ao seu pequeno filho. Senhor Oliveira, uma enfermeira tocou-lhe gentilmente no braço. Preciso da informação do paciente. Ricardo piscou os olhos, tentando focar-se. O seu telemóvel vibrava incessantemente no bolso. Mensagens da Sofia a pedir notícias, do seu pai a confirmar que estava com as crianças, da Isabel a tentar reagendar reuniões importantes. Tomás. Oliveira, começou ele, e depois parou. Apercebeu-se de que não sabia a data de nascimento exata do seu filho. Que tipo de pai não sabia algo tão básico? A culpa abateu-se sobre ele como uma onda. Estivera tão focado em ser um provedor, em renovar o restaurante, em provar às autoridades que podia ser um bom pai. Teria ele ignorado os sinais? Deveria ter notado que o Tomás estava a adoecer mais cedo? O seu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem da Sofia. Pai, respira fundo. Lembra-te do que a mamã dizia sempre. Família e amor curam tudo. O Tomás é forte. Tu também és. As palavras simples da sua filha atingiram Ricardo como um raio de luz na escuridão. Ele respirou fundo, finalmente deixando cair as lágrimas que não se apercebera que estava a segurar. A noite transformou-se em dia, e o dia em outra noite. Ricardo permaneceu ao lado do Tomás, observando cada respiração, cada movimento. Os médicos falavam de um progresso lento, mas constante. A febre estava a ceder, a respiração a melhorar gradualmente. Sofia visitava-o todas as tardes depois da escola, trazendo sempre novos desenhos para decorar o quarto de hospital do Tomás. Contava-lhe histórias sobre o restaurante, sobre como o Tiago sentia a sua falta, sobre os planos que tinham para quando ele voltasse para casa. Sabes, pai, disse ela numa dessas visitas, arrumando metodicamente os desenhos na parede. Quando eu era pequena e ficava doente, a mamã dizia sempre que preocupar-se não cura ninguém. O que cura é amor, cuidado e canja de galinha. Ricardo sorriu fracamente, maravilhando-se com a força da sua filha. A tua mãe parecia saber sempre o que dizer. Tal como tu, respondeu Sofia simplesmente. Tu também sabes sempre o que precisamos. Só te esqueces de cuidar de ti mesmo às vezes. O comentário perspicaz apanhou-o de surpresa. Era verdade. Ele não se olhava ao espelho há dias, mal comia. Estava a funcionar em piloto automático. Quando é que te tornaste tão sábia? Perguntou ele, puxando-a para um abraço. Aprendi contigo, disse ela, aninhando-se contra ele. Ensinaste-me que ser forte não significa não ter medo. Significa fazer o que precisa de ser feito, mesmo quando se tem medo. Naquela noite, depois de Sofia sair com o avô, Ricardo observou o Tomás a dormir. O seu pequeno filho, tão frágil e, no entanto, tão resiliente. Os tubos tinham sido removidos e a sua respiração, embora não perfeita, estava muito melhor. Sabes, filho, sussurrou ele, segurando a pequena mão do Tomás. Antes de vos conhecer, eu pensava que sabia tudo sobre sucesso. Tinha dinheiro, poder, respeito no mundo dos negócios. Mas vocês ensinaram-me o que realmente importa. Tomás mexeu-se durante o sono, os seus pequenos dedos a apertarem-se em torno da mão de Ricardo. Ricardo continuou. Vocês ensinaram-me que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de continuar apesar dele. Que a força não vem do quanto se pode controlar, mas do quanto se pode amar. E, acima de tudo, ensinaram-me que a família não é algo que se tem, é algo que se constrói, dia após dia, com amor e paciência.
Na manhã seguinte, Tomás abriu os olhos e, pela primeira vez em dias, sorriu. Um sorriso pequeno e cansado, mas para Ricardo foi como ver o nascer do sol após a noite mais longa. "Papa!" chamou Tomás, a sua voz rouca, mas clara. Ricardo sentiu o seu coração expandir-se no peito. "Estou aqui, filho. Estarei sempre aqui." Quando Sofia chegou para a sua visita diária, encontrou pai e filho a dormir juntos, Ricardo desajeitadamente curvado na cadeira do hospital, a pequena mão do Tomás a agarrar o dedo do seu pai. Silenciosamente, ela pegou no seu caderno de esboços e começou a desenhar a cena. "Mamã", sussurrou ela enquanto desenhava, "acho que estarias orgulhosa. O pai ainda se perde às vezes, mas ele ama-nos tanto como tu amavas. E agora ele sabe que não tem de ser perfeito. Só tem de estar aqui." Fora do hospital, Lisboa continuava no seu ritmo frenético. Reuniões foram realizadas sem Ricardo, decisões importantes foram adiadas, a renovação do restaurante esperou. Mas naquele quarto de hospital, as verdadeiras prioridades tinham se tornado claras. Porque, por vezes, é preciso quase perder algo precioso para entender o seu verdadeiro valor. E Ricardo Oliveira, o homem que outrora media o sucesso por números e aquisições, media-o agora por sorrisos, abraços e as pequenas vitórias diárias, como a primeira noite de sono tranquilo de um filho doente, o apoio silencioso de uma filha sábia para além da sua idade e a certeza crescente de que nenhum desafio era grande demais quando se tinha amor suficiente para o enfrentar. A madrugada pintou o céu de Lisboa com tons de rosa e laranja quando Ricardo destrancou as portas dos sabores de infância. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o aroma de café recém-feito, um ritual que ele estabelecera desde que o Tomás regressara do hospital. Todas as manhãs, antes do início da renovação, Ricardo trazia as crianças para verificar o progresso, transformando o que poderia ter sido apenas mais um estaleiro de obras numa tradição familiar. "Pai, olha!" exclamou Sofia, correndo em direção à área recém-construída, projetada especialmente para as crianças. As paredes do Cantinho das Memórias já estão pintadas. O Cantinho das Memórias, como Sofia o apelidara, era um recanto acolhedor perto da cozinha, onde Ricardo planeava criar um espaço seguro para os gêmeos brincarem enquanto ele e Sofia trabalhavam no restaurante. Mas era mais do que isso. Um tributo à sua história, com uma parede inteira dedicada a fotos e recordações. "Que tal pendurarmos aqui a primeira foto da mamã no restaurante?" sugeriu Ricardo, observando Sofia a inspecionar a parede recém-pintada com um olhar crítico. "Não", respondeu ela após um momento de reflexão. "Acho que devíamos pendurar a nossa primeira foto juntos, do dia em que nos encontraste aqui." "A foto da mamã devia ficar ali", apontou ela para o espaço acima do bar, onde todos a possam ver, a sorrir e a cuidar do seu restaurante. Ricardo sentiu o coração apertar. Mesmo nos mais pequenos detalhes, Sofia mostrava uma profunda compreensão de família e pertença. Os gêmeos, agora totalmente recuperados, exploravam o espaço com a curiosidade de quase 2 anos. O Tomás, ainda um pouco cauteloso desde a sua doença, seguia o Tiago de perto, enquanto investigavam cada canto do restaurante semi-acabado. "Cuidado com as escadas", admoestou Sofia automaticamente, o seu instinto protetor sempre alerta. Mas depois parou, olhando para Ricardo com um sorriso tímido. "Desculpa, pai. Às vezes esqueço-me que já não tenho de ser a adulta." Ricardo ajoelhou-se ao seu nível. "Ei, nunca precisas de pedir desculpa por te preocupares com os teus irmãos. Mas agora podemos cuidar deles juntos, está bem?" Ela acenou, mas Ricardo notou uma sombra passar pelo seu rosto. Nos últimos dias, desde a recuperação do Tomás, ele notara mudanças súbitas no seu comportamento. Momentos de irritabilidade, uma ligeira rebeldia, pequenos desafios à sua autoridade. "Que tal ajudares-me a decidir onde colocar as mesas?" sugeriu ele, tentando distraí-la.
Tu sabes melhor do que ninguém como costumavam estar dispostas. O seu rosto iluminou-se por um momento, mas depois a sombra voltou. E se fizermos mal? E se não ficar como era antes? Sofia, começou Ricardo gentilmente, não precisa de ser exatamente igual. Podemos criar algo novo, algo nosso, mantendo as melhores memórias do passado. Ela considerou as suas palavras, a mexer na bainha da sua camisola, um gesto que Ricardo reconhecia como um sinal de ansiedade. Mas e se... hesitou ela, a sua voz pequena. E se a mamã não gostasse das mudanças? Ah, era isso. Ricardo finalmente entendeu o que estava por trás do comportamento recente de Sofia. A renovação do restaurante estava a tornar a ideia de seguir em frente demasiado real, de criar algo novo, e com isso, o medo de trair a memória da sua mãe. Vem cá, disse ele, sentando-se num dos degraus e puxando-a para o seu colo. Sabes o que eu acho que a tua mãe teria adorado mais do que tudo? Sofia abanou a cabeça, aninhando-se contra o seu peito. Ver-te feliz, ver este lugar cheio de vida outra vez. Saber que as suas receitas continuariam a trazer alegria às pessoas, mas agora com o nosso toque especial também. O nosso toque especial? Perguntou ela, a curiosidade a despertar. Sim, como aquela ideia incrível que tiveste para um menu infantil com nomes divertidos. Ou a horta de ervas aromáticas que estamos a plantar lá fora, ainda maior do que a original. São mudanças, mas são boas, que mantêm o espírito do que a tua mãe criou vivo. Nesse exato momento, gargalhadas ecoaram pelo espaço. Tiago e Tomás tinham descoberto o eco que as suas vozes faziam na sala de jantar vazia e estavam a experimentar diferentes sons. Papá! Gritou Tiago de repente, a sua voz a ressoar claramente. Ricardo e Sofia gelaram. Papá! Repetiu Tomás, para não ficar atrás. Pai! Puxou Sofia pelo seu braço, excitada. Eles disseram, eles chamaram-te. Ricardo mal conseguia acreditar. O seu coração parecia que ia explodir de alegria. Os gêmeos, percebendo a reação que tinham provocado, começaram a cantar papá repetidamente, intercalado com risinhos. Vês? Comentou Sofia, os olhos a brilhar. Até eles sabem que és o nosso pai a sério agora. A manhã continuou com uma energia renovada. Sofia, com o humor muito melhorado, partilhou entusiasticamente as suas ideias para o restaurante, cada sugestão equilibrando memória e inovação na perfeição. Manter as toalhas de mesa aos quadrados, mas adicionar um toque moderno com flores frescas. Preservar os pratos clássicos de Maria, mas criar novas receitas inspiradas neles. E aqui, explicou ela, a desenhar no seu caderno, podemos ter uma parede com fotos dos clientes, tal como a mamã fazia. Mas também com fotos novas das famílias que vierem agora. Ricardo observava, maravilhado, enquanto a sua filha encontrava o equilíbrio perfeito entre honrar o passado e abraçar o futuro, uma lição que ele próprio ainda estava a aprender. Os gêmeos continuaram a vaguear, agora chamando ocasionalmente papá, sempre que queriam a sua atenção. Cada vez que a palavra ecoava no restaurante, Ricardo sentia o seu coração expandir-se um pouco mais. Sabes, disse Sofia pensativa, enquanto ajudava a organizar alguns pratos novos que tinham chegado. Acho que agora percebo por que é que a mamã amava tanto este lugar. Por que será? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Porque não é só um restaurante. É a nossa casa, disse ela simplesmente. É onde a nossa família começou, onde tu nos encontraste, e onde vamos fazer outras famílias felizes também. Ricardo teve de conter as lágrimas. Como podia esta pequena criança articular sentimentos tão profundos de forma tão clara? O resto do dia foi um turbilhão de atividades. Ricardo alternava entre supervisionar a renovação, brincar com os gêmeos e ajudar Sofia com as suas ideias para o restaurante. A certa altura, o seu pai chegou com o almoço e eles fizeram um piquenique improvisado no meio da sala de jantar, parcialmente acabada.
Está a ficar incrível, filho, comentou Antônio, a absorver o progresso. A Maria ficaria orgulhosa. Não é só mérito meu, respondeu Ricardo, observando Sofia a ensinar os gêmeos a dizer avô. Eles ensinaram-me o que realmente importa numa casa. Quando o sol começou a pôr-se, banhando o restaurante em luz dourada, através das novas janelas, Ricardo percebeu que Sofia tinha razão. Os Sabores de Infância não era apenas um projeto de negócio ou uma forma de honrar a memória de Maria. Era o lugar onde a sua família começara, onde um homem solitário encontrara o seu propósito, onde 3 crianças órfãs encontraram um novo pai e onde, juntos, estavam a construir algo maior do que eles próprios. Observando Sofia a adormecer no sofá novo do escritório, os gêmeos já a dormir profundamente no seu parque improvisado, Ricardo refletiu sobre o quanto a sua vida mudara. Outrora, o sucesso era medido em números e aquisições. Agora, era medido em sorrisos, abraços e pequenos triunfos diários. Estas crianças tinham-lhe ensinado que o amor incondicional não é algo que se decide sentir. É algo que te acontece, transformando-te completamente, fazendo-te querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Era levantar-se à noite para verificar se o Tomás estava a respirar bem, ter paciência quando a Sofia testava os limites, celebrar cada nova palavra dos gêmeos como se fosse a maior conquista do mundo. O seu telemóvel vibrou no bolso. Outro e-mail sobre uma reunião importante. Mas, pela primeira vez, Ricardo não sentiu qualquer urgência em responder. Ali, naquele restaurante semi-renovado, com os seus 3 filhos a dormir pacificamente, ele estava exatamente onde precisava de estar. Porque, por vezes, um lar não é feito de paredes e móveis. É feito de memórias e sonhos, de desafios conquistados e de amor partilhado. É feito de pequenos momentos como este, quando o sol se põe após um dia de trabalho e tu percebes que construíste não apenas um espaço físico, mas um lugar onde os corações podem crescer e as almas podem curar-se. Os Sabores de Infância estava a tornar-se muito mais do que um restaurante reaberto. Era um testemunho vivo de como o amor pode mudar vidas, de como as famílias podem ser formadas nos lugares mais inesperados e de como, por vezes, os maiores presentes vêm disfarçados de desafios. Ricardo levantou cuidadosamente Sofia nos seus braços, tentando não a acordar. "Pronta para ir para casa?" sussurrou ele. "Já estamos em casa, pai", murmurou ela, sonolenta. "Esta também é a nossa casa." E era verdade. Porque um lar, Ricardo aprendera, não é apenas onde se vive. É onde o teu coração encontra paz, onde a tua alma encontra propósito, e onde o amor pode transformar até o espaço mais simples em algo mágico e especial. Era isso que os Sabores de Infância se estava a tornar. Não apenas um restaurante renovado, mas um símbolo vivo de como o amor pode construir pontes entre o passado e o futuro, entre velhas memórias e novos sonhos, entre corações solitários que se encontram e criam algo extraordinário juntos. A chuva caía suavemente sobre Lisboa naquela tarde de quarta-feira, criando um ritmo gentil contra as janelas recém-instaladas dos Sabores de Infância. Ricardo Oliveira estava sozinho no restaurante, aproveitando algumas horas de silêncio enquanto Sofia estava na escola e os gêmeos dormiam à sesta sob o olhar atento de Isabel. O antigo escritório era a última área a ser organizada antes da próxima fase da renovação. Pilhas de documentos amarelados atravancavam a robusta secretária de madeira que Ricardo descobrira ter sido feita à medida pelo pai de Maria, décadas antes. Estava a organizar contratos antigos quando uma pasta escorregou de trás de um arquivo de metal. Ao cair, um envelope saltou, ostentando a caligrafia elegante que Ricardo reconhecia dos cadernos de receitas de Maria, a sua assinatura clara e segura, como Sofia descrevera. Cuidadosamente, quase reverentemente, Ricardo abriu o envelope. O papel oficial ainda parecia novo, como se estivesse à espera deste momento. Os seus olhos percorreram o texto,
cada palavra a atingi-lo como um golpe físico. Eu, Maria Santos, estando em perfeito juízo, deixo por este meio o restaurante Sabores de Infância e todos os bens a ele associados aos meus filhos, Sofia, Tiago e Tomás Santos. O mundo pareceu parar. Ricardo leu o documento várias vezes, cada leitura revelando mais detalhes que lhe apertavam o coração. Maria tinha registrado este testamento apenas 2 semanas antes de falecer. Nomeava não apenas o restaurante, mas todas as suas receitas, o nome comercial, até mesmo os móveis antigos que ele guardara cuidadosamente durante a renovação. As suas mãos tremiam enquanto pegava no telefone. O senhor Costa, o agente que intermediara a venda, ainda estava nos seus contactos. Senhor Costa? É o Ricardo Oliveira. Preciso de saber exatamente como foi conduzida a venda dos Sabores de Infância. A conversa que se seguiu revelou uma teia de enganos e omissões. Os primos de Maria, que venderam o restaurante, afirmaram ser os únicos herdeiros. O testamento nunca fora apresentado durante o processo de inventário. Mas nós fizemos todas as verificações legais, protestou o agente. Não havia registro do testamento em lado nenhum. Por que estava escondido aqui? Murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para o agente. Alguém não queria que fosse encontrado. Depois de desligar, Ricardo permaneceu imóvel, deixando os acontecimentos dos últimos meses inundarem a sua mente. Recordou a primeira vez que viu o restaurante da janela do seu escritório, a noite em que descobriu as crianças na cave, cada momento que o levou até isto. Os seus olhos vaguearam pelo escritório renovado. As paredes, agora pintadas de um verde suave que Sofia escolhera, estavam forradas com fotos antigas do restaurante que tinham desenterrado durante a limpeza. Numa delas, uma jovem Maria sorria orgulhosamente, grávida dos gêmeos, com uma pequena Sofia ao seu lado na cozinha. O som de pequenos passos no corredor assustou-o dos seus pensamentos. Sofia estava à porta, ainda com o uniforme da escola, a observá-lo com aquela intensidade que por vezes o assustava. — Pai? — perguntou ela suavemente. — Estás a chorar? Ricardo não se apercebera de que as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Tentou esconder o documento, mas algo no olhar de Sofia fê-lo parar. — É a caligrafia da mamã, disse ela, aproximando-se. — Eu reconheço. Ela fazia aquelas voltinhas bonitas no M. Ricardo, olhou para a sua filha, porque era isso que Sofia era agora, sua filha em todos os sentidos, exceto legalmente, e sentiu o seu coração partir-se. Como poderia ele esconder-lhe isto? Como poderiam continuar a construir uma família sobre uma mentira, mesmo que por omissão? — Vem cá, princesa, disse ele, puxando uma cadeira. Precisamos de falar sobre algo importante que eu encontrei. Sofia sentou-se, as suas pernas a balançar acima do chão. Ricardo notou que ela apertava a sua mochila com um pouco mais de força, o seu sinal revelador de ansiedade. Gentilmente, ele explicou o que o documento significava, traduzindo a linguagem jurídica para termos que uma criança de 5 anos pudesse entender. Sofia ouviu atentamente, os seus olhos nunca se desviando do rosto dele. — Então, o restaurante pertence-nos a nós? Perguntou ela, após um longo silêncio. — Sim, legalmente, pertence a ti e aos teus irmãos. Para a surpresa de Ricardo, Sofia sorriu. A mamã dizia sempre que os Sabores de Infância era mágico, disse ela, que tinha uma forma de juntar as pessoas certas na hora certa. — O que queres dizer? Ela conheceu o meu pai a sério aqui, explicou Sofia. Ele era um cliente. E tu encontraste-nos aqui também. Ela fez uma pausa, a mexer na borda da sua camisola. Mas tu és mais pai do que ele alguma vez foi. Ele foi-se embora quando soube dos gêmeos. Tu ficaste. Ricardo sentiu o seu coração contrair-se. Era a primeira vez que Sofia mencionava o seu pai biológico. A mamã não ficava triste quando falava dele, continuou Sofia. Ela dizia que algumas pessoas entram nas nossas vidas só para trazer presentes, como os meus irmãos, e outras vêm para ficar,
como tu. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se novamente. Era a Dona Rosa, a senhora da mercearia da esquina que ajudara as crianças durante aqueles meses sozinhas. Desculpem interromper, disse ela, mas ouvi vozes e... o testamento. Ricardo levantou-se abruptamente. A senhora sabia disto? Dona Rosa entrou, fechando a porta gentilmente atrás de si. O seu rosto, habitualmente alegre, parecia sombrio. A Maria mostrou-mo na sua última semana, explicou ela, sentando-se. Ela estava tão fraca, mas insistiu em contar-me tudo. Disse que os seus primos a estavam a pressionar para vender, mas ela queria garantir que ficava com as crianças. Por que não apresentou o documento quando ela faleceu? Perguntou Ricardo, tentando manter a acusação fora do seu tom. Eu procurei durante dias, disse Dona Rosa, lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. A Maria disse-me que estava num lugar seguro no escritório, mas quando vim procurar, tinha desaparecido. Os primos apareceram no dia seguinte ao funeral com a papelada da venda. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser cuidar das crianças da melhor forma que podia. Sofia, que estivera em silêncio, saltou de repente da cadeira. "Esperem aqui!" gritou ela, a sair a correr do escritório. Voltou minutos depois a arrastar a sua velha mochila da escola. "Lembraste quando me perguntaste uma vez por que é que eu ainda carregava a minha mochila antiga quando me compraste uma nova?" perguntou ela a Ricardo. "É por isto." Cuidadosamente, Sofia abriu um bolso escondido, cozido no fundo da mala. De lá, ela tirou um envelope idêntico ao que Ricardo encontrara. "A mamã deu-me 2 cópias", explicou ela. "Disse-me para aguardar em segurança. Eu não sabia ler muito bem quando ela me deu, mas sabia que era importante." Ricardo e Dona Rosa trocaram olhares chocados. Maria não deixara nada ao acaso. Fizera 2 cópias, garantindo que pelo menos uma sobreviveria. "Por que não me contaste isto antes?" perguntou Ricardo gentilmente. Sofia mordeu o lábio. No início, não sabia o que era. Depois, tive medo. "Medo de quê, princesa?" "De que se descobrisses que o restaurante nos pertencia, não quisesses mais ser nosso pai", admitiu ela numa voz pequena. "Que pensasses que só queríamos o teu dinheiro." Ricardo sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. Puxou Sofia para os seus braços, abraçando-a com força. "Nunca", disse ele com firmeza. "Nunca penses isso. Vocês são os meus filhos, não importa a quem pertence o restaurante ou qualquer outra coisa." Nos dias que se seguiram, a notícia do testamento descoberto espalhou-se pelo bairro como um rastilho de pólvora. Mas, em vez do escândalo que Ricardo temia, ele encontrou apoio. O Sr. Joaquim, o antigo chefe de sala, foi o primeiro a aparecer, trazendo um álbum de fotos dos tempos de glória do restaurante. "A Maria tinha um dom", disse ele, mostrando as fotos a Ricardo e Sofia. "Não só para cozinhar, mas para as pessoas. Ela sabia sempre exatamente o que cada cliente precisava, mesmo quando eles próprios não sabiam. As fotos retratavam um restaurante vibrante e animado. Numa, Maria ensinava uma Sofia muito jovem a fazer massa. Noutra, ela estava de pé, grávida dos gêmeos, rodeada por clientes que pareciam mais amigos. A dona Fernanda, uma professora reformada que costumava almoçar no restaurante todos os dias, trouxe as suas próprias memórias. "A Maria serviu-me sopa de legumes durante um mês inteiro quando perdi o meu marido", contou ela, com os olhos marejados. "Ela disse que a boa comida cura a alma. E sabem que mais?" Ela tinha razão. Um por um, vizinhos e antigos clientes começaram a aparecer, cada um com uma história para partilhar, uma memória para revisitar. Os sabores de infância, diziam eles, nunca fora apenas um restaurante. Era um ponto de encontro, uma fonte de conforto, um pedaço do coração do bairro. "E agora", declarou Dona Rosa durante uma das reuniões improvisadas que começaram a acontecer diariamente, "está a tornar-se exatamente isso outra vez, graças a ti, Ricardo." A caixa para testemunhos escritos que ela colocou à entrada estava a transbordar de cartas de apoio.
Isabel, que inicialmente questionara a sabedoria de revelar o testamento, agora coordenava uma campanha nas redes sociais que estava a tocar corações por toda a cidade. No meio de tudo isto, Ricardo encontrou outro tesouro no envelope original. Uma carta por abrir de Maria, para quem encontrar este testamento. Se estás a ler isto, significa que já não estou aqui para cuidar dos meus filhos. Os sabores de infância pertencem-lhes por direito, não apenas legalmente, mas porque este lugar detém a essência da nossa família. A Sofia, a minha pequena chefe, nasceu praticamente dentro destas paredes. Os seus primeiros passos foram dados nesta cozinha. As suas primeiras palavras foram mais molho. Ela tem o dom, não apenas para cozinhar, mas para se importar com os outros, para ver para além do que está à superfície. O Tiago e o Tomás, os meus anjos que mal cheguei a conhecer, mas que amo com todo o meu coração, também fazem parte desta história. Passei a minha gravidez aqui, a falar com eles enquanto cozinhava, a sonhar com o dia em que eles correriam à volta das mesas. Sim, o restaurante é deles, mas mais importante do que paredes ou móveis é o amor que este lugar representa. Se estás a ler isto, espero que sejas alguém que entende que, por vezes, os maiores tesouros não são aqueles que podemos possuir, mas aqueles que podemos amar. Peço a quem encontrar este documento que olhe para os meus filhos e veja não um fardo ou uma responsabilidade, mas um tesouro. Que entenda que os sabores de infância não é apenas um negócio, é um lugar onde as famílias são feitas, onde os corações são curados e onde o amor é servido com cada prato. Deixo também as minhas receitas, não apenas as que estão escritas nos cadernos da cozinha, mas aquelas que só a Sofia conhece, aprendidas ao meu lado desde que era alta o suficiente para se pôr de pé no banquinho especial que o seu avô fez. Confio que ela saberá quando e com quem as partilhar. E se tu, a pessoa que está a ler esta carta, fores a pessoa certa, alguém que vê para além dos papéis legais e reconhece o verdadeiro valor do que deixo para os meus filhos, então tens a minha eterna gratidão. Porque, por vezes, o maior ato de amor é cuidar dos filhos de outra pessoa como se fossem os teus próprios. Com esperança e amor, Maria Santos. Ricardo leu a carta a Sofia naquela noite, depois de os gêmeos terem adormecido. Ela ouviu em silêncio, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ela sabia, repetiu Sofia, tal como fizera quando descobriram o testamento. Ela sabia que tu nos ias encontrar, que nos ias amar a sério. Como é que ela podia saber? Perguntou Ricardo suavemente. Porque a mamã dizia sempre que o verdadeiro amor encontra um caminho, respondeu Sofia. Como o cheiro do pão fresco a guiar as pessoas a uma padaria. Ou o aroma do molho de tomate a fazer com que todos queiram vir para casa. Ricardo puxou a sua filha para um abraço, maravilhando-se com a sua sabedoria. Os gêmeos dormiam pacificamente no sofá do escritório, alheios ao drama que se desenrolava à sua volta. Ocasionalmente, um deles murmurava papá durante o sono, uma palavra que ainda fazia o coração de Ricardo derreter-se de cada vez. Amanhã, ele enfrentaria os advogados. Teria de explicar tudo às autoridades, ao juiz do Tribunal de Família, a todos os envolvidos no processo de tutela. Seria difícil e assustador, possivelmente a maior batalha da sua vida. Mas agora, com o cheiro de manjericão fresco a pairar pelo escritório recém-pintado, com a Sofia nos seus braços e os gêmeos a dormir tranquilamente, Ricardo sabia que tinha feito a escolha certa. Porque a Maria tinha razão. Os maiores tesouros são aqueles que podemos amar. E ele amava estas crianças mais do que qualquer coisa no mundo, mais do que qualquer restaurante ou fortuna. Pai, murmurou Sofia, sonolenta, lê-me outra vez aquela parte em que a mamã fala do verdadeiro amor a encontrar um caminho. Ricardo pegou na carta novamente, embora já soubesse as palavras de cor. Enquanto lia, Sofia adormeceu, um sorriso suave no seu rosto. Achas que ela estaria feliz? Sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para Sofia.
com tudo o que estamos a fazer aqui? Ela já está, murmurou Sofia, meio a dormir. É por isso que o manjericão está a crescer tão bem. A mamã dizia sempre que as plantas só crescem fortes quando há amor no ar. Ricardo sorriu por entre as lágrimas. Amanhã ele enfrentaria o mundo, advogados, juízes, autoridades. Seria uma batalha difícil, talvez a mais importante da sua vida. Mas esta noite, neste momento, ele era apenas um pai a segurar a sua filha sonolenta, a velar pelos seus filhos e a sentir o amor que Maria previra encher cada canto deste lugar especial. Porque, no final, os Sabores de Infância não era apenas um restaurante ou uma propriedade disputada. Era o lugar onde uma família improvável se encontrara, onde o amor e o destino se entrelaçaram da forma mais inesperada, e onde 3 crianças e um homem solitário aprenderam que, por vezes, os laços mais fortes são aqueles que o coração escolhe criar. E se Maria estivesse a observar de algum lugar, Ricardo tinha a certeza de que ela estava a sorrir, satisfeita por o seu plano ter funcionado. Porque, por vezes, o verdadeiro amor encontra mesmo um caminho, guiado pelo aroma de velhas memórias e pela promessa de novas histórias ainda por vir. À luz de todas as provas apresentadas, este tribunal reconhece o vínculo excepcional entre o requerente, Ricardo Oliveira, e os menores, Sofia, Tiago e Tomás Santos. Considerando o superior interesse das crianças e a clara vontade da falecida Maria Santos, expressa no seu testamento, concedo a guarda permanente das crianças ao Sr. Oliveira, que servirá também como administrador legal dos Sabores de Infância até que os herdeiros atinjam a maioridade. As palavras do juiz ecoaram pela sala do tribunal, mas Ricardo mal conseguia acreditar no que estava a ouvir. Sofia, sentada ao seu lado, apertou-lhe a mão com força. Atrás deles, a audiência de vizinhos, amigos e antigos clientes irrompeu em aplausos. "Ganhamos, pai", sussurrou Sofia, os seus olhos brilhantes de alegria. Ricardo abraçou-a, lágrimas de alívio e felicidade a escorrerem-lhe pelo rosto. Nos últimos meses, durante o processo legal, houve momentos em que temeu perder tudo. Mas a comunidade permaneceu firmemente ao seu lado, testemunhando dia após dia o verdadeiro amor que unia esta família improvável. 3 meses depois, o aroma do molho de tomate fresco enchia a cozinha dos Sabores de Infância. Ricardo ajustava o tempero, seguindo as indicações precisas de Sofia, que supervisionava a sua técnica do topo do seu banquinho especial, uma réplica daquele que o seu avô fizera anos antes. "Mais manjericão, pai", instruiu ela, usando o seu pequeno avental branco bordado com o seu nome, idêntico ao que usava nos tempos da sua mãe. "E lembra-te de mexer com amor." O restaurante estava lotado para a sua noite de reabertura. Pela janela da cozinha, Ricardo podia ver os gêmeos a brincar em segurança no cantinho das memórias, onde fotos antigas e novas contavam a história de 2 gerações dos Sabores de Infância. Ricardo chamou Isabel da porta da cozinha. "Há alguém aqui para ver o chefe." Ele ergueu o olhar, surpreendido ao ver o seu pai, Antônio, a entrar com um pacote nas mãos. "Pensei que devias ter isto", disse Antônio, entregando-lhe o pacote. Era um avental antigo, amarelado pelo tempo. "Pertenceu à tua avó. Ela sempre sonhou que um dia seguirias os seus passos na cozinha." Ricardo sentiu a garganta apertar ao reconhecer o tecido. Quantas vezes vira a sua avó usar este mesmo avental enquanto cozinhava o almoço de domingo? "Veste-o, pai", encorajou Sofia. "Assim ficamos a combinar." Com um cuidado quase reverente, Ricardo vestiu o avental. De alguma forma, pareceu-lhe certo, como se cada passo da sua jornada o tivesse levado a este momento. A sala de jantar estava irreconhecível do lugar abandonado em que Ricardo entrara pela primeira vez meses antes. As paredes, pintadas naquele amarelo suave que parecia a luz do sol, exibiam uma mistura de fotografias antigas e novas. A foto de Maria presidia sobre o bar, o seu sorriso radiante parecendo abençoar todos os que entravam.
Toalhas de mesa aos quadrados cobriam todas as mesas, cada uma ocupada. A Dona Rosa, no seu canto habitual, servia amostras das suas famosas sobremesas caseiras, agora oficialmente no menu. O senhor Joaquim, mais uma vez o chefe de sala, guiava os convidados com a sua elegância característica. Papa! Papa! Chamaram os gêmeos em uníssono do cantinho das memórias, orgulhosos da torre de blocos que tinham construído. Está incrível, meus amores, respondeu Ricardo, maravilhando-se com a rapidez com que estavam a crescer. Já não eram os bebés assustados que encontrara na cave. Eram crianças pequenas e confiantes, seguras no amor da sua família reconstruída. De volta à cozinha, Sofia continuava a sua supervisão vigilante da preparação do molho. Sabes, pai, disse ela, pensativa, acho que agora percebo por que é que a mamã amava tanto cozinhar. Por que será, princesa? Porque quando cozinhamos com amor, não estamos apenas a fazer comida, estamos a criar memórias. Ela fez uma pausa, provando o molho com a seriedade de uma chefe profissional. Como esta noite. Todos lá fora estão a criar novas memórias no nosso restaurante. O nosso restaurante, repetiu Ricardo suavemente. A frase já não carregava o peso legal que outrora tivera. Agora era simplesmente a verdade. Este lugar pertencia-lhes a todos, não por causa de documentos ou decisões judiciais, mas porque eles tinham construído uma família aqui. O serviço continuou até tarde. Ricardo ficou surpreendido com a naturalidade com que se sentia ali, a cozinhar com a sua filha, a ouvir o riso dos gêmeos, a sentir o calor e a vida que irradiavam de cada canto do restaurante. Numa breve pausa, encontrou Sofia a contemplar a foto de Maria. Ela estaria orgulhosa de ti, disse Ricardo suavemente. Sofia sorriu, aquele sorriso sábio que por vezes fazia Ricardo esquecer que ela tinha apenas 6 anos. Ela estaria orgulhosa de nós os dois, pai. A mamã dizia sempre que o amor é como uma boa receita. Precisa dos ingredientes certos na hora certa. Ricardo abraçou a sua filha, olhando para o restaurante movimentado. Cada mesa tinha uma história. Famílias a celebrar, amigos a rir, casais a partilhar momentos especiais. Era exatamente o que Maria descrevera na sua carta, um lugar onde o amor era servido juntamente com cada prato. Os gêmeos aproximaram-se a andar de forma hesitante, a exigir atenção. Ricardo pegou neles, o coração a transbordar, enquanto Sofia recontava pela 1000ª vez a história de como a sua família se formou. E depois o pai encontrou-nos, e o restaurante tornou-se mágico outra vez, concluiu ela, os seus olhos a brilhar. Ricardo sorriu, sabendo que fora ele quem fora encontrado. Encontrado por 3 crianças que precisavam de um pai, por um restaurante que precisava de nova vida, por um amor tão grande que o transformou completamente. Os sabores de infância estava vivo mais uma vez, a vibrar com o riso dos clientes, o aroma da boa comida e, acima de tudo, o amor de uma família que se escolheu mutuamente. Porque, por vezes, os melhores sabores não vêm apenas dos ingredientes certos, mas das memórias que criamos juntos. E ali, naquela cozinha, com a Sofia ao seu lado e os gêmeos seguros nos seus braços, Ricardo Oliveira finalmente entendeu o verdadeiro significado do sucesso. Não se tratava de dinheiro ou poder, mas do amor que partilhamos e das vidas que tocamos. A Maria tinha razão. Os sabores de infância era mágico, não por causa da comida, embora fosse excelente, mas pela sua capacidade de juntar as pessoas, de forjar laços, de transformar estranhos em família. E enquanto a noite avançava e mais clientes chegavam, Ricardo soube que tinham alcançado algo extraordinário. Não apenas reabrir um restaurante, mas criar um verdadeiro lar, onde cada refeição era servida com uma dose extra de amor, e cada nova memória se encaixava perfeitamente ao lado das antigas, como ingredientes numa receita perfeita que continuaria a nutrir corações por gerações vindouras.